Um dia, já estávamos subidos em um tempo, né? Mas nós estamos de volta para falar mais um pouquinho da palavra de Deus, tá? E hoje nós vamos falar, eu vou falar mais, um testemunho, digamos assim, né? Um testemunho da minha vida, das coisas que aconteceram aqui nas últimas semanas, né? Sobre minha vida. Então, vamos aqui à palavra de Deus, Provérbios capítulo 16, verso de 1 a 3, mas nós vamos fazer uma pequena oração para nós iniciarmos essa mensagem no dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está sempre à frente de tudo que nós queremos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sonhamos. Obrigado por ser esse Deus maravilhoso e por estar sempre à frente de tudo. Abençoa a todos que estão ouvindo e vendo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Provérbios 16, versos de 1 a 3. Eu vou ler aqui, vocês acompanham aqui, minha versão Nova Almeida atualizada. Diz o seguinte: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui nós estamos falando o seguinte, que o homem tem planos. Todos nós temos planos, né? Você tem plano, eu tenho plano, todos nós temos planos. Mas o que aqui a palavra está dizendo? Que nós deveremos colocar esses planos na mão de quem? Do Senhor. Colocando os planos na mão do Senhor, a possibilidade desses planos derem certo é muito maior do que se eles fossem só na nossa mente, né? E aqui é o seguinte, o coração do homem faz planos, mas na verdade a resposta sempre vem de Deus. E a gente sabe disso, apesar de muita gente ignorar, mas essa que é a verdade. Nós fazemos planos, mas é Deus que sabe, né? Então, eu vou contar para vocês um pouco aqui do que aconteceu comigo nas últimas semanas, né? Eu fiz um planejamento de uma viagem, agora de férias, com a família, né? A gente já estava planejando, já tinha uns meses, né? E desde agosto que a gente vem tentando ali comprar um pacote de viagem, certo? Esse pacote de viagem contemplaria o avião, né, o voo e a hospedagem, certo? E o que acontece? Desde agosto que eu estou tentando fechar esse pacote e eu não consigo. Apesar de eu ter achado preços assim bons, né? Eu não conseguia fechar o pacote. E lá eu tinha lá escolhido a companhia aérea, né? E escolhido, já estava certeza de um hotel onde a gente ia ficar, né? Eu vou chamar esse hotel aí de Hotel Sá, não vou falar o nome, né? O Hotel Sá. E eu tava querendo esse hotel, que esse hotel seria legal para minha filha, seria legal pra gente passar ali os dias de descanso, mas eu nunca conseguia fechar. Por algum motivo eu não fechava. Eu falava assim, não, vou esperar mais um pouquinho para ficar mais barato, não sei o que. Mas eu sempre falava assim, antes de eu começar eu falava assim, eu fiz uma oração e falei, Senhor, faça o que é melhor o Senhor achar, porque o Senhor sabe o futuro, eu não sei. Então o que o Senhor quiser que dê certo, que o Senhor me ajude nessa questão. Então, muito bem. Eu não conseguia fechar o pacote. Por vários motivos. Tinha vezes que não era o voo, que era o voo. Não quadrava o voo. Eu queria o voo de início. Eu queria o voo que saísse daqui 6 horas da manhã, né? E ao final, quando a volta, saísse de lá 17h10. Da cidade para onde que eu estava indo. Né? Depois eu falei assim, não, eu acho melhor ir mais tarde. Então, 8h35 e voltar 17h10. Só que, por incrível que pareça, os voos não apareciam. Quando aparecia o voo de 8h35, não aparecia o voo da 17h10. Quando aparecia o voo de 6 da manhã, não aparecia o voo da 17h10. E quando aparecia o voo da 17h10, não aparecia os voos de 8h35 e 6 horas. Então, ou seja, não dava certo, não fechava, a conta não batia. E assim nós fomos indo, eu fui tentando fechar, eu não conseguia fechar o pacote, e aí foi chegando Black Friday, eu tentei a Black Friday. Black Friday não me deu promoções para janeiro, as promoções eram só para novembro e dezembro, não dava para janeiro. E as férias da esposa eram em janeiro. E aí eu não conseguia fechar o pacote. Aí em dezembro, já quase na hora já de viajar, eu ainda não tinha fechado o pacote.
Não tinha chegado a hora, não tinha fechado o pacote ainda. O que eu fiz? Né? Fazendo as consultas, me apareceu, né? Já o Hotel Sá já não tinha mais vagas, ele já não aparecia mais. Então, eu falei assim, nossa senhor, me ajude, que a gente tem que viajar, a gente tem que ter as nossas férias. E aí apareceu o Hotel Só, né? E o Hotel Só aparecia com pensão completa. Quem viaja aí sabe o que é pensão completa, café da manhã, almoço e jantar. Como a gente tem criança, é uma opção válida, ou é pensão completa ou meia pensão, por quê? Porque você não vai sair com uma criança de noite para comer fora. É mais complicado, principalmente numa cidade desconhecida, né? Então a gente queria uma coisa que a gente precisava sair do hotel. Então aí apareceu essa promoção, pensão completa num valor razoável, nesse hotel, no Hotel Só. E o voo, eu achei o voo de 6 da manhã, eu já não achava mais o voo de 8h35. E o 17h10 desapareceu, já não achava ele mais. O 17h10 para voltar, eu já não achava mais. Eu não queria viajar de noite. Então o que eu fiz? Eu fechei um pacote com um voo de 6 horas da manhã, às 6 da manhã, e retorno meio-dia. Voo da meio-dia, né? Ok, tudo bem. Fechei o pacote. Beleza. Aí eu fui num aplicativo de carro de aluguel. Preferi alugar o carro para não ficar dependendo de Uber ou transporte público. Vou falar de novo, tenho uma filha e eu não vou ficar dependendo disso aí, porque, primeiro, que eu tenho medo. Eu vou ficar andando num local, numa cidade desconhecida, com gente desconhecida? Não, eu prefiro alugar um veículo. Então, eu aluguei um veículo. E esse veículo que eu aluguei na locadora era um veículo hatch. Hatch é aquele veículo que não tem porta-mala, certo? Muito bem. Ok. A viagem foi marcada, né? Fizemos o pagamento, né? Era o dinheiro que a gente tinha guardado durante todo o ano para fazer essa viagem. Fizemos o pagamento e beleza. Chegou o dia da viagem. Chegou o dia da viagem. E eu já tinha feito o check-in pelo aplicativo da companhia aérea, ok? Então era só chegar, imprimir as passagens lá no aeroporto, despachar a bagagem e estar no avião. E o voo era o voo das 6 horas. Porém, eu cheguei lá no aeroporto às 5h12. 5h12, a hora que eu cheguei no aeroporto. E aí, quando eu cheguei no balcão de check-in, falaram que eu não poderia mais embarcar no voo das 6 horas. Aí eu falei, por que não pode? Porque o senhor tem uma bagagem a despachar e o despachamento das bagagens ele é encerrado 1 hora antes do voo. E o voo é 6 horas, o despacho acabou 5 horas, o senhor chegou 13 minutos atrasado, o senhor não vai poder embarcar. Poxa vida, e agora? Aí você olha, vamos fazer o seguinte pro senhor. Nós vamos alocar o senhor para o próximo voo. E que hora que era o próximo voo? 8h35. Justamente o voo que eu queria e que eu não estava achando vaga para ele mais. Olha só. E aí, o senhor não vai pagar nada mais. Tá? E nós vamos despachar o senhor vai pegar o voo das 8h35. Né? E esse voo agora, infelizmente, o senhor não vai poder ir nem porque o senhor tem bagagem de despachar. Se o senhor não tiver só bagagem de mão, a gente colocaria o senhor agora no voo e pronto, o senhor ia. E aí acabou que eu fui no voo de 8h35, em vez de ir no voo das 6 horas. Tá? Muito bem. O voo foi tranquilo, até quase a chegada lá na cidade onde a gente estava, porque parece que tinha acabado de chover e tinha nuvens pesadas e nós pegamos uma pequena turbulência. E aí eu comecei a pensar, quem veio no voo das 6 horas sofreu mais, porque a turbulência estava maior, porque as nuvens estavam mais pesadas. Então quem passou aqui antes de mim, pegou o voo aqui de 8, 6 horas, se eu tivesse pegado ele, eu teria passado mais aperto, né? Eu tenho medo de altura, mas de voar eu já vi que eu não tenho. Mas a turbulência, para quem já passou, sabe que é uma coisa que incomoda. É uma coisa que incomoda e alguns gera medo, né? E aí a gente pegou uma pequena turbulência na descida do aeroporto. Porém, aí eu pensei, gente, se eu tivesse vindo no voo anterior, eu teria pegado uma turbulência muito maior. Graças a Deus que a gente não veio no voo anterior e viemos nesse voo aqui. Quando nós chegamos lá, na locadora, para pegar o veículo, tava tudo certinho, beleza. Mas na hora que eu fui pegar o veículo ele não tinha multimídia. Multimídia é uma tela onde ela projeta ali o mapa, né?
o mapa ali do Google Maps. Eu queria conectar meu telefone no Google Maps para que eu pudesse não perder numa cidade que eu não conheço. Certo? Aí eu falei assim, mas esse aqui não tem a multimídia. E eu preciso da multimídia porque eu estou numa cidade desconhecida. Eu não posso ficar com o telefone na mão, senão eu vou chamar a atenção. Os carros de locadora, os vidros são claros. E aí eu tenho medo de ser assaltado, um sinal de trânsito, tal. Aí o rapaz falou comigo assim, olha, vai lá e conversa com a menina do balcão que te atendeu, que talvez ela arruma para você um com multimídia, porque aqui tem. Aí eu fui lá. Aí a menina foi, chamou lá pelo rádio, tal, tem algum tal. Olha, temos. Aí, tudo bem, conversou com ela no telefone e tal, no rádio. Aí ela falou comigo, passou eu para um outro rapaz, o rapaz falou assim, olha, é o seguinte, desse que você alugou, hatch, no momento aqui na locadora a gente não tem com multimídia, mas nós vamos fazer uma coisa para você. Em vez de você pegar um hatch, você vai pegar um sedã. Sedã é aquele que tem uma porta-mala, é um carro maior, mais confortável. Você vai pegar um sedã com uma motorização maior, que era 1.0 hatch, aí você vai pegar 1.3 e com a multimídia que você quer, sem você pagar nada a mais. Então aí nós vemos como as coisas estão aqui melhorando. E a gente pegou um carro com multimídia. Pegamos um carro com multimídia. E aí nós vemos aí como Deus vai conduzindo as coisas e fazendo melhor quando a gente entrega as coisas na mão dele. Tudo bem. Passeamos pela cidade e aí fomos o nosso destino final. E ao chegar no destino final, nós chegamos lá no hotel, já por volta de umas 6 da tarde. E aí, no hotel, o atendente lá do balcão lá, né? Ele vai fazer o check-in lá, pegou meus documentos, conferiu os documentos e falou assim, olha, só que é o seguinte, eu tenho uma notícia para dar para o senhor. O quarto que o senhor reservou, nós não vamos poder passar para o senhor. Mas em compensação, o senhor vai pegar um quarto melhor. Olha para vocês verem como é que Deus vai ordenando as coisas, gente. Eu tinha reservado um quarto que ele era com vista lateral para o mar. Então, ou seja, para eu ver o mar, eu tinha que chegar na janela, esticar a cabeça para o lado de fora e olhar o mar. Aí ele falou comigo, assim, o seu quarto agora será um quarto de frente para o mar. Olha que maravilha, gente. O Senhor proveu para mim, né, um quarto de frente para o mar que não era o quarto que eu tinha reservado. Olha que coisa. E sem nenhum custo adicional. Então a gente ficou num quarto de frente para o mar. Então, recapitulando, nós fomos num voo no horário que eu tinha pensado que eu queria ir, eu não tinha conseguido o horário. Eu consegui um veículo que era melhor do que o veículo que eu tinha alugado. E eu passei a ficar num quarto que era melhor do que o quarto que eu tinha reservado. Olha para vocês verem como é que Deus está fazendo as coisas aí. Certo? E aí nós passamos ali nossas férias, né? Foi do dia 17 ao dia 23. Fizemos alguns passeios, fizemos uns passeios lá, muito agradáveis. Foi muito bom. E no penúltimo dia, o último dia foi o que a gente veio, antepenúltimo dia, eu resolvi ir lá na praia, onde era o Hotel Sá, que eu estava tentando fechar o pacote, mas eu não consegui mais fechar o pacote com o Hotel Sá. Então eu fui lá no Hotel Sá. Lembrando que eu estou no Hotel Sul. E lá no Hotel Sá, eu fui na praia. A praia ela é uma praia, como diz, pública, né? A gente pagou um pouquinho lá para entrar no lugar lá para estacionar o carro, não teve jeito. Gente, a praia era horrível. Aí a praia do Hotel Sá era horrível. Era uma praia muito cheia de vendedores ambulantes. A água não era uma água boa, era uma água escura, tá? Não era nada legal lá. E olha para você ver do que Deus nos livrou. Não era esse hotel que era bom para vocês, porque esse hotel não ia agradar vocês. E realmente o lugar não era um lugar que iria nos agradar. Aí eu só pensei assim, aí no dia lá que eu tava lá, falei assim, a esposa ia me comer vivo se eu tivesse conseguido fechar pacote nesse hotel aqui. Olha para vocês verem como é que Deus fez a ordenação toda. E o hotel que a gente ficou, o Hotel Só, uma praia maravilhosa de areias branquinhas, sem lotação, tranquila,
tranquila, um lugar muito agradável, né? Atendimento maravilhoso e o Senhor que ordenou para a gente, que organizou ali para a gente. Né? Ao final da viagem, nós voltamos no voo de meio-dia. Foi um voo muito tranquilo, o piloto muito experiente. Eu não senti aquele desconforto que a gente tem quando a gente voa, né? Que é a subida e principalmente a descida, que a gente, quando o avião está descendo, ele vai descer de uma vez, você perde aquela gravidade, como se você estivesse descendo de elevador, aquela coisa meio chatinha. Eu não senti isso aí. O avião desceu lá de 8.000 para 3.000 pés sem a gente sentir nada, né? E o piloto, ele foi assim, tão experiente que na saída do voo houve uma invasão da cabine, muita gente entrou na cabine para tirar foto com o piloto. O copiloto saiu de dentro para dar lugar para o pessoal entrar. De tão bom que foi o voo. Né? E nós chegamos bem, graças a Deus, aqui em casa. E aí eu comecei a pensar. O Senhor ordenou tudo de uma forma incrível. Porque a gente entregou os planos na mão dele. Então o voo, ida e volta foi coisa dele. O carro que a gente alugou foi coisa dele. O hotel que a gente ficou foi coisa dele. Aí eu comecei a pensar. Por que eu não consegui voltar no... Por que eu não consegui fechar o pacote com o voo da 1710? Aí eu falei assim, esposa, vai acontecer, vai ter alguma coisa desse voo 1710 que nós não iríamos gostar. E foi exatamente no dia 23. O que aconteceu no dia 23? A parte da tarde, uma tempestade escabrosa aqui na região. Tá? Esse voo ficou rodando e rodando e rodando e rodando e rodando aqui em cima, aqui, ó, sem conseguir pousar. Com certeza pegou turbulência, porque essa tempestade já começou em Conceição do Mato Dentro e ele já começa a descer de lá. Então ele deve ter pegado turbulência e ele ficou rodando aqui durante muito tempo. Ele pousou, claro que ele pousou, né? Mas ele pousou com um atraso. Ele pousou com um atraso de mais de 40 minutos. E ele deu várias voltas aqui para conseguir pousar. Tinham vários aviões tentando pousar e alguns foram até desviados. Teve um que desviou para Vitória. Veio do Pará, teve que ir para Vitória porque não conseguiu pousar. Ele não precisou, mas ele deu várias voltas aqui para pousar. E aí eu lembrei das turbulências que incomodam tanto. Tanta turbulência que esses passageiros devem ter pegado para pousar aqui nesse voo da 1710. Faz pouca coisa, né? Mas o Senhor nos livra dessas coisas aí. Então eu fico pensando, o que aconteceria se eu não tivesse colocado na mão de Deus os nossos planos de férias? Por que eu estou contando toda essa história? Porque nada melhor do que você colocar na mão de Deus a sua vida. Você colocar os seus planos na mão de Deus. Porque Ele ordena tudo. E quando você coloca na mão dEle, Ele vai colocar tudo de acordo com a vontade dEle e com a melhor satisfação de você que é filho. O Senhor proveu toda a nossa viagem. Eu acredito nisso. Toda a nossa viagem foi provida por Ele. As coisas que aconteceram não são coisas que acontecem assim, né? Quando eu cheguei lá na locadora de veículos, que eu falei que eu era para ter chegado mais cedo, porque o meu voo, eu tive que ser remanejado no próximo voo, aí a atendente do balcão falou assim, mas eles não te cobraram nada não? Porque toda vez que a pessoa chega aqui e fala que o voo foi remanejado, a pessoa chega reclamando e xingando porque a aviadora, né, a companhia aérea cobrou dele passar para o próximo voo. Eu disse, não me cobraram nada, falaram que era de graça e não iam me cobrar nada, e realmente não me cobraram. Aí você é privilegiado. Privilegiado porque eu entreguei os planos na mão de Deus. Eu e a minha esposa, eu e a minha família, entregamos os nossos planos na mão de Deus. Então é isso que diz aí Provérbios que a gente leu. Né? Provérbios diz o quê? Podemos muito bem, aqui outra versão, nova Bíblia Viva, podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Olha que maravilha. Aí fala que todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. É muito bom isso.
Quando a gente deixa na mão do Senhor os nossos planos, os nossos projetos, e o Senhor ordena tudo de acordo com o que Ele quer, com o que Ele deseja, e para o nosso bem, para o nosso melhor. Não é bom isso? Não é uma maravilha isso? E a gente fez aí toda essa viagem, e a gente confiando que Deus estava à frente, e Ele estava, e Ele está. E Ele continua à frente de tudo que a gente quer, de tudo que a gente deseja. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem de hoje contando uma história. Eu até compartilhei essa história esses dias para trás aí, mas essa história é muito interessante. A história diz o seguinte, coisas de Deus, tudo que Deus faz é bom. Há muito tempo no reino distante havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre lhe lembrava dessa verdade. Em todas as situações dizia, meu rei, não desanime, porque Deus é bom. Um dia o rei saiu para caçar juntamente com seu súdito, e uma fera da floresta atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou que a sua majestade perdesse o dedo mínimo da mão direita. Então, ou seja, o rei perdeu o dedo da mão direita. O rei, furioso pelo que havia acontecido e sem mostrar agradecimento por ter sua vida salva pelos esforços do seu servo, perguntou ao servo, e agora, o que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido meu dedo. O servo respondeu, meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso lhe dizer que Deus é bom e que mesmo isso, perder um dedo é para o seu bem. O rei, indignado com a resposta do súdito, mandou que fosse preso na cela mais escura e mais fétida do calabouço. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar e aconteceu dele ser atacado, mas dessa vez por uma tribo de índios que vivia na selva. Esses índios eram temidos por todos, pois sabia que faziam sacrifícios humanos para os seus deuses. Mal prenderam o rei e passaram a preparar, cheios de júbilo, o ritual do sacrifício. Iam comer o rei. Quando já estava tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar a vítima, observou furioso. Este homem não pode ser sacrificado, pois é defeituoso. Falta-lhe um dedo. E o rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre, aliviado, libertou o seu súdito e pediu que viesse à sua presença. Ao ver o servo, abraçou-o afetuosamente, dizendo, meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Você deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos. Mas eu ainda tenho uma dúvida. Se Deus é tão bom, por que Ele permitiu que você fosse preso da maneira como foi? Logo você que tanto o defendeu. O servo sorriu e disse, meu rei, se eu estivesse junto contigo nessa caçada, certamente seria sacrificado em teu lugar, pois não me falta dedo algum. E aí essa história termina com Romanos, capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Senhor sabe o que é melhor para nós. E todas as coisas que acontecem nesse mundo, sejam boas, sejam ruins, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos entregar a nossa vida na mão de Deus, os nossos planos, os nossos projetos, todos na mão de Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Porque Ele vê o futuro, um futuro que a gente não vê. Ele vê atrás da montanha, que a gente não vê. Ele vê além das nuvens, que nós não vemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, entregue a tua vida na mão dele. Confia nele e ele vai ordenar tudo na sua vida. Tudo. Toda a sua vida será ordenada conforme ele deseja. E ele sabe o que é melhor para você. Que Deus possa abençoar você. Que essa mensagem possa entrar em seu coração. Que você possa tomar a decisão de entregar toda a tua vida na mão do Senhor Deus. Senhor, nosso Pai Celestial, que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que estão vendo essa mensagem. E que nós possamos, Senhor, cada dia entregar a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Então, fique com Deus e até a próxima mensagem, até a próxima live. E
Deus possa cuidar da sua vida e que seus planos possam estar todos nas mãos dele. Amém.